Olá, queridos! Vamos ver algumas dicas para a apresentação de trabalhos de conclusão de curso, TCC, para a gente não tremer mais nas bases quando a gente for apresentar nosso TCC, saber como se posicionar, saber como projetar a voz, como a gente deve preparar os slides. Você sabia que influencia o tamanho de fonte? O tamanho que você escolhe para a fonte, o tamanho da letra do seu slide influencia no interesse da plateia pelo seu trabalho. Se você usar uma fonte muito pequena, ninguém vai enxergar, dependendo do tamanho da sala. Se você usar uma fonte muito grande, vai ocupar muito espaço na tela e aí você não vai conseguir explanar tudo o que você quer. Então a gente recomenda uma fonte entre 24 e 36 para o texto e para o título, use um tamanho entre 40 e 70. Tem gente que acha isso muito grande. Você pode usar menor, tudo bem, mas tenha muito cuidado com esse tamanho. Não diminua tanto não, principalmente se você for apresentar o seu trabalho num auditório. Se o trabalho for apresentado numa sala pequena, a letra pode até ser menor, o tamanho da fonte. Mas se for para um auditório, esse tamanho que estou indicando aqui, ele é o ideal. Escolha uma fonte simples, como o Arial ou o Times New Roman, sem muito enfeite, sem muito detalhe. Quanto mais enfeitada a letra, mais difícil dela ser reconhecida à distância. Então, o recurso tipográfico, ele influencia muito no reconhecimento à distância. Quanto mais distante estiver o espectador, mais difícil vai ser reconhecer se você escolher um recurso desse muito cheio de enfeites. Então, simplicidade, menos é mais. Respeite os limites de 1 centímetro das bordas. Então, lado direito, lado esquerdo, em cima e embaixo. Não coloque o texto até aqui no limite, não faça isso. Dá uma espécie de poluição visual, fica muito feio. Estética também é importante na apresentação de um trabalho. Aliás, Falando em estética, não superlote os slides de texto e nem de figuras. Tem gente que enche o slide aqui de texto. Isso aqui não é uma... Esse slide de apresentação de um TCC, isso aqui não é uma máquina de escrever, não. Ele serve apenas para ilustrar o seu trabalho, mas apenas para ilustrar. Não deve ser o principal. Quem vai explicar o trabalho é você e não o slide. Ele apenas vai lhe auxiliar. Opte por cores diferentes para destacar elementos importantes da apresentação. Essa história de usar cores diferentes quebra a monotonia na apresentação de um TCC. Então, se você optar simplesmente por cores iguais todo o tempo, a apresentação ela fica cansativa. Se, do contrário, você usar cores diferentes, você destaca elementos importantes da apresentação e torna, assim, a apresentação muito mais interessante e menos cansativa. Escolha o template, que é essa imagem daqui de baixo, de fundo. Escolha o template adequado à sua temática, mas tenha cuidado com o contraste entre as letras, o fundo e as imagens. Normalmente a gente escolhe um template, uma imagem de fundo aqui, né? Uma coisa que tem a ver com a nossa apresentação. Então eu estou falando aqui sobre TCC e aí eu escolhi aqui um computador, um caderno, alguma coisa, caneta. Eu não poderia, quer dizer, eu posso, mas não é muito adequado. Trazer uma imagem aqui atrás de por exemplo, sei lá, um cachorrinho brincando na praia. Fica lindo, né? Eu também gosto muito de cachorrinho, só que não tem a ver com a temática aqui. Eu estou falando sobre trabalho de conclusão de curso, que tem a ver um cachorrinho brincando na praia. Então é uma questão de bom senso. Então é disso que eu estou falando, escolher o template adequado à sua temática. Mas tenha cuidado com o contraste entre esse template e as letras, o fundo, né? E as imagens, porque às vezes você acha um fundo lindo, só que ele é muito escuro, é muito claro, e aí o contraste entre ele, as letras, as imagens não fica legal e aí atrapalha a tua apresentação. Planeje a média de 1 minuto para cada slide. Bora ver como é que ficaria isso? Tempo para cada slide. Como é que ficaria mais ou menos isso? Na apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Para o título, você gastaria mais ou menos 1 minuto. Para a introdução, 2 minutos. Objetivos, 2 a 3 minutos. Desenvolvimento, 5 a 7 minutos. Resultados, 3 a 7 minutos. Conclusão, 2 minutos. E no total 20 minutos. Isso a gente distribuindo nessa quantidade de slides de 15 a 20. Veja só, isso aqui é uma média, gente, considerando a estrutura básica de um trabalho de conclusão de curso. Lembrando, obviamente, que nós estamos falando de qualquer trabalho de conclusão de curso.
Não estamos especificando aqui se é graduação, se é pós-graduação, está concluindo o seu curso. Essa estrutura é a mais básica das básicas que existe. Então, a gente está supondo aqui uma estrutura mínima de slides. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas nessa estrutura básica, você gastaria esse tempo mais ou menos aqui. Isso aqui é uma sugestão. E esse tempo de 20 minutos é o mais comum que existe de apresentação para trabalhos de conclusão de curso. É o que as bancas preferem, apresentação de trabalho de conclusão de curso. Pode variar? Pode. Já vi banca com 30 minutos, já vi banca com 1 hora de apresentação de trabalho de conclusão de curso. Principalmente quanto mais se sobe o grau acadêmico. Trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado e assim por diante. Depende muito do grau e depende também do curso. Depende da universidade, isso varia bastante. Então, 20 minutos aqui é apenas uma média, tá bom? Tenha várias cópias do trabalho de conclusão de imprevistos, eles sempre acontecem. Precisamos estar atentos a eles para, se possível, evitá-los. Portanto, sempre mantenha mais de uma cópia do seu trabalho de conclusão de curso, no notebook, no pendrive, no e-mail, na nuvem, em tudo quanto é lugar. Esteja com essas cópias com você no dia da apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. Peça a ajuda de um colega, de um parente, para lhe ajudar nesse momento, porque o nervosismo toma conta da gente. Conheça antes da apresentação o local no qual ela vai ocorrer. Às vezes a gente acha que já sabe onde é que vai ser a apresentação, mas na verdade a gente não conhece não. Então é melhor a gente fazer, se a gente puder ir antes até o local, conhecer o trajeto até o local. Deixa eu ver com quanto tempo eu gasto de ônibus ou de carro. Eu pretendo ir de carro até lá, eu pretendo ir de ônibus, eu pretendo ir andando. Quanto tempo eu vou gastar? Será que tem trânsito? Então é melhor se precaver com antecedência. É sempre bom se familiarizar com o local onde ocorrerá a apresentação antes do dia, a fim de prevenir imprevistos. Conheça o trajeto até o local, a fim de evitar atrasos. Por quê, gente? Porque um atraso não é de bom tom. E, sem dúvida, ele vai prejudicar a sua avaliação. Por conta da pandemia, nós estamos vivendo uma outra perspectiva, que é a apresentação de trabalhos online. No entanto, essa história de conhecer previamente o local de apresentação não muda. Você precisa conhecer previamente o local de apresentação online da mesma forma como precisa conhecer previamente o local de apresentação presencial. Principalmente se você não está familiarizado com tecnologia. Qual é a forma de acesso até a sala, a sala virtual, né? Onde ocorrerá a minha apresentação online do meu TCC? Eu já sei acessar? Dá para eu treinar antes esse acesso? É melhor eu treinar o meu acesso antes, me informar direitinho. Se eu não sei acessar, procurar ajuda, ter uma pessoa para me ajudar no dia, para evitar atrasos. Atrasos presenciais ou virtuais não importam. Eles não serão de bom tom e, sem dúvida, prejudicarão a sua avaliação. Portanto, devem ser evitados. Ensaie antes da apresentação. Não adianta, olha, não dá para evitar o nervosismo. Isso é bobagem. Sempre estaremos nervosos. O nervosismo ele não é necessariamente negativo. Ele vai existir. O nervosismo ele prepara a gente para uma situação que a gente vai enfrentar, uma situação de estresse, mas que precisa ser enfrentada. Se você treinar, você consegue superar essa situação. Como que você vai treinar? Por exemplo, imagine-se em frente à plateia. Apresente o seu TCC para as paredes do seu quarto. Isso parece bobo, né? Mas pode ser um excelente exercício de autoconfiança. Vou estar só você e mais ninguém dentro do seu quarto. Então, pegue um desodorante, pegue um pente, coloque perto da sua boca como se fosse um microfone e imagine-se diante da plateia que lhe ouvirá por ocasião da apresentação do seu TCC. E comece a falar. Diga tudo o que você sabe, porque, lembre-se, ninguém sabe mais do seu TCC do que você mesmo. Ninguém. Ensaie a sua fala, a sua respiração, o tom de voz, as pausas. É bom ensaiar porque a gente vai perdendo medo, vai falando cada vez mais pausado, vai respirando. É muito comum quando o aluno vai apresentar o seu TCC e não ensaiou, falar parece uma metralhadora por causa do nervosismo. Então, pedir para não ficar nervoso é impossível isso. Mas você pode controlar o nervosismo se você ensaiar, se você treinar. Fique atento ao tempo.
Então, além de você treinar a fala, a respiração, o tom de voz, as pausas. O tom de voz não é que você vai falar muito forte, não é isso, mas falar de maneira que as pessoas que estejam bem próximas de você, à frente, e as pessoas que estejam lá atrás possam ouvi-lo com clareza e pausadamente. Mas também você deve ficar atento ao tempo. Vestimenta na apresentação do TCC. Escolha uma roupa sóbria. Esteja bem vestido. Mas o que é estar bem vestido? É vestir sem exageros. Quem deve chamar a atenção é o TCC, não você. Preste bem atenção nisso. Olha essas pessoas aqui. Todos eles são modelos. Se eles são modelos, podemos dizer que eles estão bem vestidos, sim. Só que eles estão bem vestidos para a ocasião de passeio numa passarela. Uma passarela de moda. E não na apresentação de um TCC. Esse rapaz aqui, ele está com um decote, essa moça também com um decote bem pronunciado. Essa outra moça aqui com a calça rasgada, esse aqui também. Esse outro aqui com um detalhe do fundo da calça mais baixo do que o habitual. Então, não posso dizer de maneira alguma que eles estão mal vestidos. Eles estão bem vestidos, só não estão adequadamente vestidos para a ocasião. Que ocasião nós estamos falando? A apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Eu posso estar bem vestida se eu estiver de shortinho e de chinela numa feira. Eu estou bem vestida, mas eu estou numa feira. Então depende da ocasião. É isso que nós dizemos, esteja bem vestido, mas sem exageros e adequado à ocasião. Falando sobre tempo de apresentação. Lembra que eu falei lá do ensaio, cuidado com o tempo? Em média, são permitidos até 20 minutos para a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. Lembra disso? Não ultrapasse este tempo, já que ele é o seu limite. Isso também é item de avaliação. Então, olha esse carinha aqui. Agradecimentos na apresentação do TCC. Aí ele começa. São 20 minutos de apresentação do TCC, né? Aí ele começa a falar. Quero inicialmente agradecer a Deus, aos meus familiares pelo apoio e incentivo, aos meus colegas pela força e estímulo, ao professor Fagundes pela orientação e troca de experiências. E continua falando. Também quero destacar meus agradecimentos ao colega Dagobar pela ajuda, à amiga Luciane por fornecer material de pesquisa, aos colegas do diretor acadêmico, enfim, a todos que... Aí vem o professor. Desculpe interromper, mas restam apenas 5 minutos para o término do tempo de apresentação e você não iniciou a exposição do conteúdo do seu TCC. Ou seja, ele passou o tempo todinho falando de agradecimentos e ultrapassou o tempo permitido para a apresentação do TCC dele. Então, muito cuidado com isso, senão você vai se perder, tá bom? Mas também não interrompa sua fala muito antes de acabar o tempo limite, 20 minutos. Você pode correr o risco de esquecer de abordar pontos importantes do seu TCC. Então, nem de mais, nem de menos. Você não pode correr, senão você vai se perder também. Durante a apresentação, posicione-se de modo a visualizar completamente a plateia e a banca avaliadora. Nunca se posicione entre o projetor e o anteparo. Já viu isso? Muita gente que fica entre o projetor de slides, o famoso data show, e aqui o anteparo, que é onde vai ser projetada a imagem, a pessoa fica bem no meio. Fica fazendo a sombra entre o que está sendo projetado. Jamais fique na frente dos slides, tá bom? Evite o excesso de gestos e o uso de gírias. Olha um exemplo aqui. Essa mocinha está falando. Minha pesquisa é tipo assim, trata de coisas, né? Tipo, diferentes de outras, sabe? Tipo, muito iradas. Só que não, tá ligado? Aí tem gente que fica também, entende? Então, vícios de linguagem, gírias, também muitos gestos, isso atrapalha a apresentação. Evite, tá bom? Após a apresentação, a arguição. Tem gente que odeia, tem gente que morre de medo da arguição e tem gente que nem sabe o que é arguição, para que serve, tem gente que diz que a arguição serve para atrapalhar. Então vamos desmistificar isso. A banca avaliadora dará início à arguição após a apresentação. O que é arguição? São questionamentos, comentários e sugestões feitas por cada membro da banca, exceto o orientador, pelo menos é normalmente o que acontece. Então são perguntas que a banca vai fazer. Perguntas, comentários e sugestões. E para que serve a arguição? É para atrapalhar a sua vida? É para implicar com você? Nada disso. O momento da arguição existe para que os membros da banca obtenham alguma informação adicional que talvez não tenha ficado claro no seu trabalho, um trabalho escrito. Lembre-se que até o momento da sua apresentação, a banca só teve acesso a um trabalho escrito. Quem fez a pesquisa foi você, não foi a banca. Serve também para que a banca compreenda melhor algum ponto do trabalho,
serve para que a banca ajude você a melhorar o seu trabalho e serve para que a banca avalie a sua postura e o seu domínio sobre o objeto de pesquisa. Enfim, a arguição serve para a banca ajudar você a melhorar o seu TCC. A banca é amiga do TCC e não inimiga do TCC. A banca serve para ajudá-lo e não prejudicá-lo. Durante a arguição, como você deve reagir? Se possível, sente-se e anote. Você pode pedir para alguém fazer isso, né? Alguém gravar os comentários dos avaliadores. Eles são preciosos para a versão final do TCC. Se você não souber a resposta de alguma pergunta, seja sincero e admita. Fique tranquilo quanto a isso. Responda ao máximo de perguntas com segurança. TCC está acabando. Mantenha a mente aberta para comentários positivos, bem como críticas ao seu trabalho. Tenha em mente que viver é um constante aprendizado. Olha essa figura aqui. Você, enquanto estava falando, você vai receber polegares para cima, polegares para baixo. Então, seu trabalho vai ter pontos positivos e pontos não tão positivos. Não é necessariamente pontos negativos. Por isso que eu digo, mantenha a mente aberta. Você está em aprendizado. Todos nós estamos em constante aprendizado. Quando você conclui um curso, você conclui uma etapa de aprendizado. A vida é um constante aprendizado. Então, mantenha essa mente aberta e humilde. Conclua agradecendo as contribuições da banca e a oportunidade de amadurecimento pessoal e profissional. E pronto, TCC finalizado. Dúvidas, críticas e elogios também, tá? Entre em contato comigo. Tá aí o meu e-mail, monicaflorice@gmail.com. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.